Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse vídeo aqui tá o vídeo do esse aqui eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um vídeo que muito bom mesmo, tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um tema polêmico, a galera vive me perguntando, vive escrevendo, os próprios dubladores perguntam dentro do estúdio na hora que vai gravar, palavrão. Como é que é palavrão na dublagem? Me perguntam até o Wendel, se o teu personagem falar palavrão, você falaria? O vídeo do porque eu sou um cara que tô sempre me comunicando, né, de uma forma gentil, alegre e tal. Evito usar palavrões, palavras de duplo sentido, né, fazer umas brincadeiras assim, meio de gosto duvidoso. Mas, quando eu estou dublando, não é o Wendel que tá na tela. Não se trata de Wendel, se trata de John, Jake, Larry, Goku. Não é o Wendel, é o personagem. E se o personagem, vamos supor, o personagem é extremamente mentiroso, eu falar, eu não vou mentir, porque o Wendel não mente. Não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Eu tô ali pra viver o personagem. Se o personagem falar palavrão, obviamente, eu vou falar o palavrão. E as pessoas, né, tem muito uma brincadeira, né, coisa na internet assim, o cara é mó do mal, é mó malvadão e tal, machão, mata todo mundo, não sei o que, e aí ele fala, você é um maricas, droga, você me matou, me acertou. Ai! E aí tem essa coisa, né, de que seriam palavras mais fortes, né? Tem aquela cena do Sylvester Stallone, dublado pelo meu ídolo André Filho, onde ele fala lá, você é um cocô. É ruim, né? Talvez funcione em inglês, mas pra gente em português não dá. O cara depois dá 500 tiros assim, com todo o ódio dele, ele xingou o cara de cocô. Fica esquisito, mas por que isso? Por que isso acontecia? Não sei. Porque você vê que o cara falava um palavrão e na dublagem falava vai se ferrar, filho da mãe, caramba, droga. Por que isso acontecia? Não sei. Primeiro, porque desde que começou a televisão, desde que começamos a dublar filmes para a TV, esses filmes passavam para a família, para famílias, né? TV aberta. Na minha época não tinha muito o que você escolher, você assistiu o que a TV passava e havia uma censura. Primeiro, antigamente, né, você pegando ali década de 70, já havia uma censura do governo. Antes de começar o filme, antes de começar qualquer coisa, aparecia uma imagem de um papel, assim, de uma folha digitada com a máquina de escrever, qual era a classificação etária, não sei o que. Então o filme, antes de passar a novela, o que fosse, antes de passar na TV, tinha que passar pela censura do governo. O governo assistia, dizia se podia passar ou não e que faixa etária poderia assistir aquilo. Depois, com o passar do tempo, isso até se massificou de certa forma. Aí começou a haver a censura dos próprios canais de TV. Depois que acabou a censura do governo, os próprios canais tinham a sua própria censura de palavras que não podem ser ditas. Por quê? Porque esse filme vai passar para toda a família na segunda noite. Beleza, filme violento, aí também entra um pouco de hipocrisia, né? Porque às vezes o filme era violento ou tinha uma conotação sexual muito forte, mas não podia falar bunda, não podia falar bunda. Imagina, um monte de mulher lá com a bunda de fora, o filme putaria total, e não pode falar bunda, hein? Não pode. Pô, mas só tem bunda na tela. Nossos pênis não ficarão mais flácidos e sem uso. Então tinha muito, a dublagem sofreu muito com isso, de ser censurada pelos próprios canais de televisão. Aí quem sofria com isso? Os dubladores. Porque dublagem não obedece, não fala palavrão. Porque os dubladores estão desvirtuando o filme. Acha que a gente é idiota. Não era culpa dos dubladores, né? A culpa eram dos canais de TV, especialmente os canais de TV aberta, que proibiam. Simplesmente mandava trocar. Às vezes os dubladores até de raiva pegavam e falavam, não, vou falar, essa cena é forte demais, o cara tá muito bravo, aconteceu um negócio muito grave, eu vou falar o palavrão. Aí voltava pro cara falar caramba no lugar. Eu brinquei de maricas aqui, mas teve um filme que eu me recusei a fazer a cena. Eu gravei e aí voltou pedindo para eu falar maricas. Eu falei, eu nunca falei maricas na minha vida, eu nunca vi ninguém falar maricas na vida. E naquela cena, que era uma cena que o cara tá estrangulando um outro com ódio. Pô, se você fala aquilo, choca quem tá assistindo, tira da imersão, quebra e fica patético. Eu acabei falando uma outra coisa, mas eu me recusei a falar
o que o revisor daquele canal de TV mandou falar. Peraí, tem uma hipocrisia que também foi acontecendo. As novelas começaram a ficar mais pesadas, mais adultas, sei lá que palavra usar, mas a coisa mais comum era você ouvir um palavrão numa novela das 8. Ele não vai falar. Filho da puta! E o mesmo palavrão não podia ser dito no filme que vem depois. E o filme era muito mais violento do que a novela, ou com uma conotação sexual muito mais forte e pesada do que a novela. Então a gente sofria com essa censura hipócrita que havia nos canais de televisão. E aí eu tô falando de todos. Cacilda! Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Mas, o que começou a acontecer? Não sei. DVD. Então surgiu o home video. A gente mantinha a mesma cultura de suavizar, tirar os palavrões e tal. Mas alguns clientes eventualmente pediam para refazer, falar o palavrão numa determinada cena. Isso era raro, mas acontecia. Com o passar do tempo, filmes para cinema. Porque antigamente a gente só dublava filmes infantis. Começamos a dublar filmes com classificação de 14, 16, até mais alta. E aí o cliente permitia, já que a classificação etária era mais alta, permitia que em determinadas cenas se falassem alguns palavrões. E aí veio o streaming. O streaming veio e os canais a cabo, não todos, mas alguns deles, HBO, por exemplo, né, no começo foi uma disruptiva que começou com isso, ela mandava o filme de volta para ser dublado pedindo o contrário, falando: por que tirou o palavrão dessa cena? Por que não falou o palavrão? Eu quero o palavrão aí. Por quê? Como é que eu posso? Começou-se a perceber: 1, que o público não é idiota. 2, que é hipocrisia. 3, que você está corrompendo a obra, a concepção da obra. E 4, a liberdade de expressão, né, de um filme, de uma obra, você tornar aquilo verossímil. E aí começou-se uma transformação nessa quesito de falar palavrão ou não na dublagem. Até hoje, quando a gente está dublando, tem um palavrão no texto e um palavrão na tela, o dublador pergunta: esse cliente aqui pode falar o palavrão ou não? Até hoje. É razoável a gente entender isso, porque no caso dos americanos, eles falam muito mais palavrões do que nós. Fuckers in the back of this fucking car, tires in a fucking snapback, but a fucking beat the shit out of this fucking whip. Alguns palavrões qualquer pessoa fala, o que não é o caso aqui. E eles usam muito um tipo de palavrão que é falado constantemente. Se a gente colocar o palavrão, todos os palavrões que são ditos, às vezes fica forçado pra gente, pra nós brasileiros. E a gente tem que lembrar que a dublagem, ela não é uma tradução, ela é uma versão brasileira. Então, às vezes, você precisa sim amenizar, porque na cultura brasileira, aquele palavrão não faz sentido, não cabe nessa cena. A cultura nossa faz com que a gente tenha que adaptar alguma coisa. Mas, via de regra, está caindo essa coisa do censurar palavrões. E eu acho que a censura cabe, além de eu ser absolutamente contra, mas de qualquer forma, a censura cabe ao cliente e não aos atores, aos diretores. Nós temos que reinterpretar aquela obra e levar a verdade para aqueles personagens. Então eu fico meio bravo quando eu vejo algum diretor previamente fazendo censura. Isso é um retrocesso muito grande. Demoramos décadas para aprender a respeitar a obra e para respeitar até o próprio público, que é importante que essa cultura do não falar palavrão permaneça. Claro que ainda alguns filmes que a gente faz para o cinema, que seja para um público adulto, é bem possível que um dia ele passe no domingo às 2h da tarde numa TV aberta. Eric está de volta no seu 3º ano, na escolinha mais biruta de todas. Esse é o grande problema e é daí que vem às vezes a censura em cima da dublagem, mas acho que isso tende a acabar cada vez mais, porque cada vez menos, olha que bonito, cada vez mais, cada vez menos, a TV aberta tem filmes, né, na sua grade, se eu não estiver falando bobagem, porque eu vejo muito pouco televisão, mas eu imagino que o número de filmes na TV aberta diminuiu bastante, porque os canais de streaming e os canais específicos de filme em TV a cabo, né, TV paga, passaram a ser a grande mídia
de filmes. E nesse caso, os palavrões estão sendo cada vez mais e mais e mais colocados, não à toa, mas sim respeitando a obra. Até porque às vezes o dublador ele ficou oprimido por tantos anos que eu já vi filme que assim, o cliente falou que pode falar todos os palavrões. Aí os dubladores vão lá e colocam 500 palavrões, até onde não tem. Vira uma loucura. Eu já vi um filme assim, fiquei até triste, porque não fazia sentido tanto palavrão a ponto de incomodar. De o filme acabar ficando pesado, e não era um filme pesado, era um filme engraçado. Cheguei, olha lá, galera, é o Tangue Negro. Cala essa boca, negro é o caralho. Mas é isso aí, gente. Só para explicar um pouquinho da história do palavrão na dublagem e de como a gente lida com isso até hoje. Mas eu acho que o mais importante sempre é o que eu acho. O dublador, a dublagem, ela precisa respeitar a obra, levar a verdade, aquela concepção que os atores, os diretores, os produtores, os autores, toda aquela galera, quando a gente vê o filme, deve ver aqueles créditos que não acabam mais, todo mundo ali trabalhou, suou, ralou, e a dublagem não pode desvirtuar uma arte que eu acho que é uma das mais bonitas que o homem é capaz de produzir. E se não só esse tema de palavrão, mas esse universo da dublagem te encanta, se acha interessante, acha curioso, quer saber mais, ou até sonha em ser um dublador, uma dubladora, vai no link aqui embaixo, que é o link do meu curso de dublagem, Segredos da Dublagem, onde eu conto tudo pra vocês, como se tornar um grande dublador de A a Z. E mais, o mais interessante, ele é 100% online, você faz quando quiser e de onde você estiver. É isso aí, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, então dá um like aqui, dá uma de um like nessa dessa mãozinha aqui, que eu tenho certeza que é muito importante pro canal, e clica aqui no sininho, o sininho aqui é porque você recebe notificação de cada vídeo que entrar, e toda semana tem vídeo novo, beleza? Falou, galera, e até a próxima. Não sabe que o Luiz vai pôr pizza? Ele tem que pôr pi nessas coisas todas, vai ficar engraçado.